Boa noite, a paz. Vamos para a nossa 7ª aula de dogmática, introdução à dogmática. E vamos falar hoje a respeito do trabalho, tá bom? Vamos falar também de alguns pontos de classificação de doutrinas, tá? De como nós dividimos as doutrinas. Vamos falar de algumas doutrinas e pedir ao Senhor que nos direcione. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais essa aula, por mais essa oportunidade. Senhor, obrigado por nos estar ensinando, mostrando os teus caminhos, Senhor. Abençoa os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti. Que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso coração e nos dar entendimento e mais fé. Cada dia mais fé. Senhor, nós pedimos fé para continuar andando na Tua presença, Senhor. Obrigado por hoje, obrigado por sempre. Amém. 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 Vamos lá? Então eu vou dar diretrizes aqui do nosso trabalho de dogmática. Nós vamos fazer em 2 etapas as notas. Sua nota vai ter 2 etapas. A primeira, aquele quadrinho que eu vou colocar. Eu vou fazer a prova, vai ser aquele quadrinho. Então o quadrinho eu vou dividir em doutrina, costume e tradição. Lembra? E eu vou colocar os textos. E você só vai colocar, você não vai precisar explicar o porquê você colocou. Então tem um texto, você vai pegar a Bíblia, olhar aquele texto. Aquele texto você vai falar, esse texto é doutrina. Esse texto é isso. Esse vai ser uma parte, a prova. Segundo, esse trabalho que eu vou explicar para você, que ele vale muito também, tá bom? Esse trabalho é o bom nosso. O que consiste esse trabalho? Nós falamos aqui, ele não é em vão, não estou inventando trabalho aqui, tudo bem? Beleza? Não estou inventando trabalho aqui. O que tem a ver esse trabalho? O trabalho, ele tem a ver com o quê? Com tudo que nós aprendemos em relação a dogmas. Dogma é tudo, toda a doutrina, lembra que eu falei? Mas você tinha falado que o dogma tem que dividir. Não, eu dividi primeiro, eu desconstruí primeiro para depois construir para você. Dogma é tudo. O dogma é tudo. Dogma é o ensino cristão. É a regra, é o que a gente aprende. Só que a gente vai entender que o dogma tem dogma bom e dogma que é ruim. Dogma da Igreja Católica, celibato, é um dogma baseado num versículo, num ensino, numa palavra, só que é um dogma errado, errôneo. Uma leitura equivocada, entendeu? Dogma do véu. O que é um dogma? É um dogma, também é um ensino. Mas esse ensino é bíblico? Não. Ele está na Bíblia, mas não é um ensino bíblico, porque a mulher não é obrigada a usar véu para estar na igreja. Mas por que está lá? Porque Paulo ensinou. Então, se Paulo ensinou, era o quê? Doutrina, costume ou tradição? Então, na prova, você vai responder. Não precisa explicar, você só coloca o X. E se chutar, eu vou ver que chutou, que não estudou. Não adianta você ficar lá fazendo zebrinha, coluna do meio. Eu vou perceber. E aí você vai tirar 0. Desculpa, vai ter que fazer prova direito, entendeu? Estuda, vai pegar a Bíblia lá, vai olhar, prestar atenção, falar, não, mas isso tem a ver com doutrina, é tradição, é o costume da época, entendeu? Lê um pouco antes. Porque senão você pega aqui, vem a folha para você, só tem aquilo, aí você... Não é isso que eu quero, é analisar o texto, olhar o texto e falar, esse texto aqui é isso, tá bom? E aí, beleza, isso é a primeira parte. A segunda parte é esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui, nesse texto, eles têm 5 doutrinas. Que doutrinas que vocês estudaram nesse médio, né? Que tem as 5 doutrinas. Nesse texto aqui, Paulo está ensinando, tá ensinando 5 doutrinas. Primeiro, a martiologia. A martiologia é o quê? A doutrina do pecado. Segundo, salvação, soteriologia. Segunda doutrina. Terceira doutrina, o ensino da graça. Quarta doutrina, escatologia. O que é a escatologia? A doutrina da escatologia? É o ensino referente aos últimos dias. Está falando de juízo final, de morte eterna. Aí eu ponho na frente, pastor. Espera aí, né? Tá entendendo? Então tem 5. Olha quantos ensinos tem num texto, em 13 versículos. Olha quanta coisa tem. E os caras leem, os caras não prestam nem atenção no que eles estão falando. E quinto tem o quê? Eclesiologia. O que é eclesiologia?
Valmir, o que é eclesiologia? Como, seu pastor? O que é eclesiologia? Explica para mim, é doutrina do quê? De como, seu pastor? De como o quê? Como, seu pastor? Não, filho. Isso é outra coisa, isso é poimênica. Eclesiologia é doutrina da igreja, ensino da igreja, eclesiologia. Você precisa saber dessas coisas, irmão. Você tem que saber, você vai se formar, você tem que saber. Vou pegar no pé. Depois vocês brigam comigo aí. Depois você fala, pastor não está sendo pastor. Pode falar que eu não sou pastor. Imagina, pastor. Então, as 5. Tem que saber, tem que puxar na memória. Então, as 5. Aí, essa é a primeira etapa. Então, eu coloquei para você, né? Tô chato hoje, tô chato, Silvio. Eu sei que eu tô chato. Cadê a Bíblia? Cadê a minha Bíblia aqui? Ah, é sua. Tá aqui? É a sua. É a sua. É essa daqui? Vamos lá. Agora você vai identificar cada uma dessas doutrinas. Entendeu? Vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Primeira doutrina. Opa, aí. Entenderam? Entendeu? Então o trabalho, ele está se referindo a isso. Imoralidade. Imoralidade tem a ver com pecado. Pecado, a doutrina do pecado vai falar de amartiologia. Você vai falar no versículo tal, está falando a respeito da doutrina do pecado. E o que é? A doutrina. Entendeu? Então você vai colocar doutrina tal, no versículo tal, e vai falar para mim o que é. Beleza? O tipo de pecado, é isso? Não o tipo. Não, falar o que é. Você identificou a doutrina. O que é doutrina? Ensino. Ah, entendi. Qual o ensino que Paulo está falando? Então ele está falando aqui. Geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. O que é imoralidade? Pecado. Geralmente eu estou vendo que vocês estão o quê? Pecando e pecando até mais do que os que não são da igreja. Então ele está ensinando primeiro a amartiologia aqui. Segundo, vai. E contudo andai vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Que doutrina está aqui? O que ele está falando? Vocês não estão se arrependendo. Qual é o ensino que ele está falando? Ensino de arrependimento tem a ver com o quê? Salvação. Quem não se arrepende? Então qual é a doutrina? Soteriologia. O que é soteriologia? A doutrina da salvação. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como sendo estivesse presente, como autor de tal infâmia. E em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual a doutrina aqui? Não? Pode falar, Lê. Tá certo, tem duas. Quem que ele está falando? Ele falou primeiro em quê? Estando nós reunidos, entregamos. Quem está entregando? Quem está entregando a pessoa que pecou? É o Paulo? Não, é a igreja. Eclésia. A igreja tem o quê? Autoridade para entregar a pessoa. Então eles estão entregando a pessoa para... Eles estão falando assim, Satanás pega essa pessoa. Não, eles estão falando assim, você está sendo excluído da comunhão. Ele está fora da igreja. E fora da igreja, aquele que está fora da igreja está dentro do quê? Do mundo. Ele está nas mãos de quem? Satanás. A igreja está expulsando. Eclesiologia. A igreja tem autoridade para expulsar alguém da igreja, do meio da igreja? Acabou de falar aí. Não, estou perguntando. Qual o texto? Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu.
aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Eu te dou essa autoridade. Quem deu a autoridade foi Jesus, para a igreja. É isso que Jesus está falando. A igreja tem autoridade. A igreja, não homem, não pastor. Não é isso que eu estou falando. Eu não tenho autoridade para tirar a salvação de você. Não é isso que ele está falando aqui. Vamos ler o texto? Ó. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, no juízo. Então, ele está dizendo assim, ele precisa ser corrigido agora, antes que a alma dele não tenha mais salvação. Então, doutrina da eclesiologia e depois a doutrina da salvação, que vai falar de juízo final. Então, o que Paulo está falando? É melhor que ele seja corrigido agora, porque o problema é que ele estava pecando no meio da igreja, e a igreja estava fazendo, não, deixa, não tem problema. Tadinho, né? Vamos acreditar nele. Paulo fala, não. Vocês estão sendo tolerantes, e essa tolerância de vocês vai levar esse homem para o inferno, porque se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Então tem hora que você tem que corrigir o seu filho, e corrigir forte, porque se você não corrigir, ele vai continuar errando. E se ele continuar errando, ele vai cair no mundão. E se ele cair no mundão, ele perde a salvação. Corrija-o agora. E corrigir é chamar mesmo a atenção. Falar, você está errado. É isso que Paulo está falando. E ele fala para a igreja de Corinto, vocês estão sendo tolerantes. E essa jactância, né, de vocês vai levar esse homem para o inferno. Depois nós vamos ler o que aconteceu. O que aconteceu? Pergunta a Karina, pastor, o que aconteceu com esse homem? Ele se arrependeu e foi readmitido na igreja. Amém. Mas se a igreja não tivesse corrigido ele, ele continuaria pecando dentro da igreja. Isso é muito bom para vocês que falam com jovens. Eu prefiro que você seja corrigido agora. E você fica com bronca de mim. E você fala, vocês não podiam ter feito. E você sai, fica bravo. Mas lá fora você vai perceber o erro que você fez, aí você se arrepende e volta. Quantos voltaram? Porque eles tiveram que sair para ver. E Paulo está corrigindo a igreja. Continuando. Não é boa a vossa jactância, ou arrogância, ou tolerância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está falando de fermento? Qual a aplicação do fermento aqui? Porque Jesus fala de fermento de reino, de crescimento de reino. Mas fermento aqui tem outra aplicação, dona Cris. Porque às vezes o cara pega o significado de uma coisa e acha que tudo é igual. Fermento em Jesus é crescimento de reino. Fermento aqui é o quê? Pecado. Então um pouquinho de pecado, quando você não para ele vai crescer, ele vai tomar toda a igreja. Ele está falando aqui, se você não corrigir esse pecado vai tomar toda a igreja. Um pouquinho de fermento leveda toda a farinha. Estraga, leveda estragar o bolo, estraga todo o bolo. Entendeu? Um pouquinho de coisa, esse fermento que ele está falando é um fermento ruim. Você coloca lá, sabe, já viu aquela coisa que é pouca, mas quando entra estraga, acaba com o bolo. Então um pouquinho de fermento, um pouquinho de pecado pode acabar com toda a igreja, toda a congregação. Então é melhor que vocês corrijam esse menino agora, tirem ele da igreja, põem ele para fora. E quando ele se arrepender, que ele se arrepende depois, né, ele volta. Porque eles estavam passando a mão na cabeça do menino. Não faz isso. A família dele vai sair da igreja. Saia. A família dele é importante na igreja. Não interessa. Você tem que corrigir. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Do que está falando aqui? De pecado porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vou continuar. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. De novo, a martiologia. Beleza?
Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Qual a doutrina? Oi? Pode falar. Da igreja. São 5 doutrinas. Não vos associeis com os impuros. O que vocês acham? Qual a doutrina aí? Do que Paulo está falando? Eclesiologia? Mas a igreja tem que ir para o mundo, como é que eu não vou? Então você é impuro, eu tenho que ficar... Aí é o quê? É outra coisa, né? Aí é sectarista, né? Não, vocês são pecadores, nós somos os santos. Não é isso que Paulo está falando. Não associar. Quais são as 5 doutrinas? Primeira, a martiologia. Segunda, soteriologia. Terceira. Salvação. Hã? Aqui está falando de salvação. Salvação. Soteriologia. A terceira doutrina, qual que é? A graça. A quarta, a quinta? Quarta ou quinta? Escatologia. E a quinta? Eclesiologia. Então, continuando aqui. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, que aí ele está explicando o que eu falei, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo, não vos associei que alguém dizendo-se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. O que ele está falando? Que doutrina que ele está ensinando aqui? Eclesiologia. Cuidado com os de dentro também, não só os de fora. A gente precisa manter o quê? Um ambiente sadio dentro da igreja. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Perdão. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? De novo, escatologia. Aqui está falando julgar, julgamento. E por último, os de fora, porém, Deus os julgará. Escatologia. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eclesiologia. E onde está a doutrina da graça aqui? Vamos ver se vocês acham. Versículo que fala da doutrina da graça. Por isso celebremos, versículo 8, a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Doutrina da graça. Celebremos. No meio ele está falando, não é de nós. Celebremos o quê? Está falando da ceia. O que é a ceia para nós? Por que nós somos convidados para a ceia? Por nossos méritos? Pelas nossas obras? Porque a gente é bonzinho? Pela doutrina da graça. Entendeu? Então aqui tem todos esses doutrinas. Entenderam? Então você faz ali um trabalhinho bonitinho, explicando o versículo, né? Explicando no sentido dessa, se refere a essa doutrina. E se você entender que também cabe outra doutrina, coloca lá no seu trabalho. Não fica só nas coisas que eu falei. Eu falo muito rápido, gente. Mas fala, pastor, aqui também tem essa doutrina também. Eu entendi que tem essa doutrina aqui, soteriologia. Está falando aqui do juízo. Pega aquele pedacinho do texto, fala assim, isso daqui. Isso vai te ajudar o quê? A observar melhor o texto, e quando você for pregar, você vai olhar de outra forma. Olha o que Paulo está ensinando, olha o que eu vou ensinar. O que eu vou ensinar para os jovens? O que eu vou ensinar lá nas mulheres lá? Do que o Paulo está falando para as mulheres? Você vai entender do que está falando lá por um doente. O doente está falando, Deus me abandonou. E aí você pega um texto dele e fala assim, não, ele não te abandonou. Entendeu? Isso são situações que estão acontecendo, mas tem a possibilidade de você ser restaurado. Então você pega, por quê? Porque você está entendendo a doutrina que está sendo ensinada ali. Você não erra mais. Você só erra se você quiser. Mas você não erra, você lê o texto e você fala, ele está falando disso, ele está falando dessa doutrina, ele está falando desse ensino, ele está falando exatamente disso daqui. E baseado nesse ensino, é o que você vai ensinar para as pessoas. Aí quer ver, ó, que eu falei do readmitido, né? É 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho que eu já acho. Ó, 2 Coríntios capítulo 2.
Então, na primeira carta, o Paulo falou, vocês têm que botar esse cara para fora, esse menino, que era jovem, né? Põe esse menino para fora. A igreja não faz isso, tadinho. Ai, não pode fazer. Paulo põe para fora. Eu estou mandando. Ele está falando, eu estou mandando. Em nome do Senhor Jesus, eu estou mandando. Aí, na segunda carta, ele já sabia o que tinha acontecido. Não tinha. Eles tinham mandado para fora. Mas olha que coisa linda, ó. 2 Coríntios 2:5. 2 Coríntios 2:5. Ora, se alguém causou tristeza, esse alguém quem é? Esse menino. Ora, se alguém causou tristeza, é o que causou a tristeza no meio da igreja, que pecou. Não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vocês, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoa-lhe e confortá-lo. Perdão, eu li errado. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ele tinha se arrependido, ele estava triste de ter sido excluído da igreja. Então aquela exclusão não foi uma coisa, tá bom, vou embora, essa igreja aí de religioso, vou embora, vou continuar fazendo. Não, ele ficou extremamente triste, o Paulo ficou sabendo, falou assim, agora que ele se arrependeu, traz de volta. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então Paulo está falando, nós amamos você, filho, você errou, mas nós continuamos amando. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Por isso que Paulo falou, quero testar se vocês vão fazer o que eu estou mandando também. Legal, né, Ale? Não é legal, Ale? Não é legal? Você lendo assim, desse jeito, não é legal, Ale? Você não é? É o pastor falando assim, eu mandei essa carta para vocês, eu não estou aí, mas eu quero saber se vocês vão me obedecer. É o que ele está falando aqui. E como eles obedeceram, Paulo, porque eles podiam falar assim, não, a gente fez, mas não fez. E o Paulo sabia que eles, porque os da casa de Cloe estavam cuidando de tudo ali. Eram os caras que eram os dedo duro, mas que falavam, né? Não era dedo duro, era liderança. E o Paulo sabia. E a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Igreja, você perdoou? Eu perdoo também. Se a igreja perdoou, quem sou eu para negar? Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha só, ele não tinha entregado a Satanás? Não tinha falado, entregue a Satanás? Olha o que ele fala agora, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele primeiro entregou, mas ele falou assim, não, pega esse menino e traz de volta, porque o Satanás não vai ficar com ele não. Porque o menino se arrependeu, gente. E por que o menino se arrependeu? Porque ele foi exortado. Porque se ele não fosse exortado, aí que o Satanás ia continuar. Ele ia continuar pecando dentro da igreja. Deu para entender? Sim. Por que eu sei de tudo isso? Porque eu fiz uma leitura cuidadosa, prestei atenção no texto, prestei atenção no contexto, identifiquei as doutrinas, quem estava falando, o que estava falando, para quem estava falando, por que estava falando. Eu perguntei para o texto, o que o Paulo está falando, para quem que ele está falando, o que ele está falando, e veio tudo isso, todo esse ensinamento. Deu para entender agora a importância do que é você conhecer a dogmática, as doutrinas? Você identifica, você percebe, e todo o Novo Testamento, as cartas vão falar disso. Todas as cartas vão falar dessa questão de doutrina, de regra, de como que a igreja vai se... Por isso que as cartas existem, para que a igreja pudesse ser guiada. Eles já tinham o Antigo Testamento, só que o Novo Testamento não podia ser guiado pelo Antigo, porque o Antigo era para os hebreus, contando a história de Jesus. Da maneira como Deus queria no tempo e na dispensação que Deus queria que fosse daquele jeito. Agora a igreja ia se moldar na direção de quem? Do Senhor Jesus. Então a igreja precisava andar nos caminhos do Senhor Jesus. Como? Do jeito que Jesus tinha ensinado. Qual é o jeito que Jesus ensinou? Os dogmas, que são dogmas, doutrinas e ensinos cristãos. Beleza?
Tudo bem? Deu para entender o trabalhinho? Faz um trabalho caprichado. Perde tempo lá. Eu sei que vocês têm pouco tempo, todo mundo tem pouco tempo. Mas faz um trabalho direito. Não fica no copia e cola, não. Tá? Tem que ler, né? Tá bom? Você pode me entregar uma folha, mas uma folha que fala realmente o que você entendeu, que aquilo que você está passando, que você compreendeu, né? O que é dogma, o que é dogmática, o que é costume, o que é tradição, o que é doutrina. O que a gente percebe ali é que Paulo ele não fala nada do gosto dele. Ele não é um pastor que fica falando assim, eu quero que vocês façam isso. Ele fala baseado na palavra, ele fala baseado no ensino de Cristo. Com amor, né? Com amor, mas também com a devida... A ordem também. Ele fala, eu falo para vocês em nome de Jesus. Quando ele fala assim, aquele que ensina outra doutrina, pode ser um anjo do céu, um anjo travestido do céu. Se ensinar outra doutrina, seja considerado um maldito. E eu repito, seja considerado um maldito. Ele estava sendo áspero ali. Estava falando, é maldito aquele que ensina outro evangelho que não seja aquele que nós... E até mesmo nós, se eu começar a ensinar... Então ele está falando assim, gente, não é brincadeira isso. Ele está falando sério com eles, entendeu? Mas ele também era um homem que sabia também. Ele sabia exortar e sabia consolar. Lembra dos 3 princípios? A direção, a exortação e o consolo. Eu não posso ficar só no consolo. Deus te ama, Jesus te ama. Você é um vencedor, você é lindinho. Você é o lindinho de Jesus. Mas também eu não posso ficar só na pancada, exortando. Você é um pecador. Não. Esses 3 pontos. Você precisa ter a direção também. Tá bom, eu entendi, pastor. Mas e agora? O que eu faço da minha vida? Se você não me der a direção, fica aquela situação, nunca vou chegar. Que era o que os fariseus faziam. Entendeu? Eles ensinavam até um certo ponto. Você errou, você pecou, Deus veio e fez isso, e por isso que vocês estão aqui. Ponto. Eles não traziam consolo, eles não davam uma direção de como essas pessoas... Não, você só pode chegar no céu se vocês fizerem isso. E eles eram aquela barreira, lembra que Jesus falou? Vocês não vão para o céu e impedem as pessoas de chegar. E aí Jesus vai e abre o quê? O véu. E mostra para aquelas pessoas. Então nosso papel é esse, abrir, é ensinar, é mostrar, é falar, mas é abrir esse véu também e falar assim, mas Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Não se sinta um pecador, não se sinta, mas você precisa ir nessa direção. Você precisa entender que enquanto você não se arrepender, e o arrependimento faz parte da vida cristã, o chorar por causa do pecado, o pecado tem que doer na sua alma. Se você peca e você não acha nada, não tem problema com você. Não estou dizendo viver uma vida culpada, não é isso, não é viver culpado, não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Não é viver, eu vou chicotear minhas costas, né? Não é a vida de católico, pagar penitência, não é isso. Não é isso. Mas você reconhecer que você errou, que você falhou e falar, Senhor, me perdoa, me dá um caminho para me reconciliar. Entendeu? Reconhecer. Perceber que você está no caminho errado. Quando você tem esse caminhar, o Espírito Santo começa a falar mais com você. Você ouve mais o Espírito Santo. Mas à medida que você não se arrepende, escuta isso, gente. Gente que não se arrepende para nada, fala, eu fiz mesmo, tá bom, quer me perdoar, perdoa, não quer. O Espírito vai diminuindo o volume, vai fazendo assim, Você não ouve mais. Porque ele vai falar, mas você não vai ouvir. Então ele não fala, ele fica quietinho lá. Ele não fala. Aí quando você fala que aquele coração que rasga no seu coração, aí ele vem. Aí você sente aquela paz, aquele alívio, aí você chora, aí você entende, aí você se arrepende, você vai e pede perdão para quem tem que pedir. E aquilo te traz paz. Isso é importante a gente entender. Beleza? Fechou? Então vamos falar de doutrina? Vai render a aula hoje. Todas as doutrinas da Bíblia podem constituir-se em 3 grandes grupos. Primeiro, doutrina da salvação. São as mais fáceis de entender.
Quais são as doutrinas da salvação? Graça, né? Pela graça, a martiologia, né? Fala do pecado. Por que eu preciso de ser salvo? Por que eu preciso ser salvo? Porque eu sou um pecador. Mas se eu falar que eu não sou pecador, a doutrina da salvação não tem sentido para mim. Para quê? Não, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão, Luiz? Adão pecou e eu herdei o pecado? Não, mas olha lá. Por causa do erro de um homem, do primeiro homem, aquele erro passou para toda a geração humana, porque ele é o primeiro homem, ele é o homem, né? Ele é o Adão, o primeiro homem, por causa do erro do homem, não fala da mulher, fala do homem. Passou para toda a geração, por causa do erro de um homem, toda a humanidade pecou, toda a humanidade caiu em desgraça, toda a humanidade caiu em condenação, mas por causa da obediência de um homem, por isso que Jesus veio como homem, ele não veio como espírito, obediente até a morte de cruz. Através dele, toda a humanidade é salva. O que é isso? A doutrina da salvação. Expliquei para você a doutrina da salvação em 1 minuto. Entendeu? Mas eu expliquei para você porque você já sabe. Mas tem gente que fala, mas como assim? Adão, Cristo, quem é Cristo? Então tem pessoas que elas não vão entender como você entende. Você já tem uma bagagem, você já tem uma teologia formada dentro de você. São os pressupostos, as pressuposições. Então você já sabe, já está dentro de você, na sua mentalidade já está aquilo. Mas tem pessoas que elas não têm esse entendimento. Mas como assim? Mas não é Maria? Mas peraí, Maria não é a Redentora? Maria não está acima de Jesus? Então você vai ter que desconstruir essa teologia que ela fez na vida dela, que ela aprendeu, que é uma teologia... que a teologia é o estudo das coisas de Deus, referente às coisas de Deus. Então ela tem uma pressuposição do que é salvação. Então salvação, por exemplo, para mim ser salvo na doutrina, na teologia católica, eu vou morrer e eu vou para um lugar chamado o quê? Purgatório. Esse lugar, ele vai ter o papel de quê? De me aperfeiçoar para ir para o céu. Então tem um estágio. E aí tem algo que as pessoas podem fazer. Esse lugar de purgatório é um lugar de preparação, mas é um lugar que eles falam que é um lugar de escuridão, né? Então quem fica aqui vai acender velas para iluminar esse caminho que essa pessoa vai para lá, para chegar lá. A gente, quando ouve isso, dá risada. Por quê? Porque a gente já sabe que isso não é... Mas quem não sabe, ela já está... Essa pressuposição. Na mente dela, esse é o caminho para a salvação. Onde está Jesus? Em lugar nenhum. Está dizendo de uma pessoa que pode acender vela, está dizendo de uma pessoa que pode se aperfeiçoar. E onde está Cristo? Pregado na cruz, né? Ele está... Isso, ele está morto na cruz. Ele está boa, legal. Ele está lá na cruz. Ele está como um... Não sei qual que é a importância. Não sei falar. Eles falam que não, Jesus. Eles estão mudando um pouquinho a teologia deles porque eles perdem fiéis. Eles perdem muito. Tem um monte de católico chegando, gente. Um monte. Só eu falei, tem 90 pessoas que acenderam a luz ali. Você coloca 40 é católico. Vem um casal católico, eles estão amando, eles falaram para mim, pastor, eu nunca ouvi a palavra desse jeito, eu nunca ouvi, eu sou católico desde pequeno, fui batizado, mas eu nunca ouvi a palavra do jeito que é. Do jeito que ela é. A minha professora de catequese se converteu tem 1 ano mais ou menos. Olha que lindo. Então os católicos eles estão vindo, então a gente vai ensinar, mostrar para eles o quê? Eles têm esse ensino teológico, e aí a gente vai ensinar o que? As doutrinas que são dogmas, mas não os dogmas deles. O dogma bom, o ensino bom, a doutrina boa. Entendeu? O deles é baseado numa tradição. Qual que era a tradição do purgatório? A tradição da igreja romana, que você precisava o quê? Pagar a indulgência. Então era um meio caminho. Lembra que eu coloquei Lutero? Não sei se vocês viram que eu coloquei o Lutero falando. Vocês viram? Vocês viram que eu coloquei lá o filminho dele? Que ele chega a falar assim, a palavra se revelou para mim, é um católico falando. Porque eu li, é mediante a fé, não precisa mais, cadê as relíquias?
Você viu o professor dele olhando assim, falando, vai devagar, né? Por causa de uma leitura cuidadosa. Então, a igreja, ela ensinava, bom, metade do caminho. Chegou aqui, você vai precisar pagar alguma coisa. E Jesus já pagou na cruz do Calvário. Só que esse ensino eles não dão. Então, você vai ensinar isso, a doutrina da salvação. A doutrina da fé cristã não são tão fáceis, que abrange os presentes aspectos, bênçãos da salvação, requerem diligente continuidade, estudo da revelação divina. Então, essas doutrinas da fé cristã, é depois que você é salvo, como que você vai entender o batismo, a ceia, como você vai entender a vida cristã, a vida de oração, o que é jejum, o que é consagração, o que é dízimo. Por exemplo, os católicos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou mais até, não falavam de dízimo. Nunca falaram de dízimo. Era uma esmola que você dava na igreja. Minha avó dava esmola na igreja. Esmola. Donativo. Dava, né? Eles começaram a fazer essa questão do dízimo para que eles entenderam que o dízimo também ajudava. E aí, como a igreja começou a perder muitos membros, eles começaram a perder o poder financeiro. E aí eles começaram a colocar o dízimo também. Oi? Na católica, na hora lá da missa, tem a parte de dízimo? Tem. Tem. Minha sogra tem. Tem um cartãozinho, Tem. carnê, Tem. E se a pessoa não dá, o padre manda o diácono ir lá na casa da pessoa buscar. Minha sogra não foi na igreja, que era o dia de dar o dízimo. O diácono foi na casa dela buscar o dízimo. Eu me lembro do nome das pessoas na porta da igreja. Sim. De quem não tinha pago o dízimo. De quem não tinha pago o dízimo. Porque eles são assim. Porque a teologia católica, ela é uma teologia de salvação e de condenação. Mas salvação e condenação não em Cristo, mas sim na quê? Na igreja. É o quê? A doutrina do quê? Eclesiologia. Como que a igreja se estrutura. Por exemplo, a igreja evangélica tem uma estrutura, não tem? Uma liturgia, uma maneira como ela entende o mundo, a cosmovisão, as missões, as pessoas. Por exemplo, a igreja metodista tem uma visão de batismo, o batismo infantil. A igreja presbiteriana tem uma visão de batismo de aspersão. A igreja mais neopentecostal, ela tem uma visão de quê? De prosperidade, de bênçãos. Tudo isso envolve eclesiologia. É como a igreja se estrutura. Só que tem o quê? Uma visão. A visão é uma só. A visão é a Bíblia. A visão é a palavra. Entendeu? A igreja tem os seus, né? As suas maneiras de se movimentar. Está errado batizar a criança? É errado batizar a criança? Respondam. Sim. Por quê? Porque não tem o arrependimento. Tem consciência do pecado. Porque não tem consciência do pecado. Mas onde está escrito isso? Que não tem arrependimento e não tem consciência do pecado. Onde está escrito isso? Está escrito na palavra. Que para que a pessoa seja batizada, ela precisa o quê? Reconhecer. Entendeu? Isso é o quê? É uma doutrina? É um costume? Ou é uma tradição? Batizar a criança na igreja? Tradição. A igreja colocou como uma tradição. Então, a igreja, isso não tem a ver com a palavra, isso tem a ver com a igreja. É aquém da palavra. Então a gente não pode criticar. Porque é a tradição deles. Ah, mas eles estão fora da palavra. Mas é o jeito deles. Você não concorda? Vai embora, vai para outra igreja. Deu para entender? Sim. Tudo bem? É uma doutrina de salvação batizar criança? Sim. Para eles sim. Mas é uma doutrina de salvação? É uma doutrina importante? Para eles é. Por exemplo, uma criança que ela é só batizada criança e ela não se batiza mais. Ela fica velha e não se batiza mais. O que acontece? Ela é salva? Por quê? Porque a Bíblia diz que ela precisa o quê?
Ser batizado, se arrepender e ser batizado. Deu para entender? Então essa pessoa vai chegar ao entendimento. Como que ela vai chegar ao entendimento? Quando nós ensinarmos, quando a gente ensinar. E como que essas pessoas vão vir? Deus vai mandar para você. Eu oro para que essas pessoas venham falar com você. Amém. E você vai ensinar para elas. Obrigado. Você vai ensinar para elas o correto. Do que cair na mão desses lobos devoradores. E a terceira que é o que? A doutrina das coisas futuras ou do porvir. São as mais difíceis. Abrangem aspectos futuros da salvação e as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Por que essas doutrinas são as mais difíceis? A escatologia, a aliancismo, milênio. Por que essas coisas são mais difíceis? Porque não aconteceu ainda. Aos ensinos da... Isso, exatamente. Porque não dá para você cravar algo que ainda não aconteceu. Você não pode afirmar, você não pode seguir, Você entendeu? A visão é uma. Eu falei isso para a Karina, né? Falei isso para o Luiz também. Porque senão você briga comigo, né? Tem que falar para você também. Estou brincando. A visão é uma. Qual é a visão da escatologia? Das coisas do porvir? É que Jesus vai voltar. Ponto? Vamos aprender isso? Beleza? A visão é, Jesus vai voltar. Se ele vai voltar antes ou depois ou no final, eu não sei. Eu sei que ele vai voltar. Se a igreja vai subir antes, no meio ou depois, eu não sei. Eu sei que a igreja vai subir. Se o diabo vai morrer antes, no meio ou depois, eu não sei. Mas eu sei que ele vai ser destruído. Eu sei. Deu para entender? Essa é a visão. Agora vai ter as conclusões teológicas. E aí eu chego numa conclusão. Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura baseada no quê? Num pressuposto que eu tenho dentro de mim. Eu tenho um pressuposto. Sim. De que a igreja vai subir, porque o Espírito Santo, baseado no texto Tessalonicense. E quando aquele que o detém ser retirado, ele vai se revelar. O que o detém? Eu faço a leitura do Espírito Santo. Não tem outro? Para mim não tem outro. Para minha suposição teológica, para minha conclusão teológica, aquele que o detém é o Espírito. Se o Espírito desceu, está na igreja, batizou a igreja com o Espírito Santo, e até hoje o Espírito Santo está na igreja, quando ele for retirado, a igreja não vai ficar, a igreja vai subir. Quando a igreja subir, o anticristo se manifesta. Esse mundo vai ser entregue nas mãos dele. E ele vai governar o mundo. Por que ele não se manifesta? Porque o Espírito Santo está aqui. Se o Espírito Santo está aqui é porque tem gente orando ainda. Porque a gente ora em espírito. Porque o mal não dominou totalmente. Porque nós estamos orando ainda. Tem igreja orando aqui. Quando a igreja for retirada, o que vai acontecer? Não vai ter mais igreja orando. O Espírito não vai estar mais aqui. Você já imaginou o que vai virar isso daqui? Vai estar na mão do anticristo. Aí ele vai dominar, ele vai implantar o governo do anticristo. Pergunta, há salvação para aqueles que ficarem aqui? Na minha pressuposição de antes, não, eu achava que não. Porque na minha pressuposição e conclusão teológica, eu pensava assim, o cara não se convenceu. Quando o Espírito Santo estava aqui não foi convencido, imagina sem o Espírito Santo. Minha conclusão teológica. Mas fazendo uma leitura mais cuidadosa, eu descubro que tem mártires que vieram da grande tribulação. Quem são os mártires? O que é mártir? Aquele que deu a vida por Cristo. Então eu acredito que vai ter salvação depois que a igreja subir. Porque eu tenho base teológica para falar disso. Deu para entender? Vocês entenderam, gente? Vocês compreenderam? Como que eu chego nessas conclusões teológicas? Baseado nisso. Baseado naquilo que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia me dá esses... Entendeu? Então eu não posso cravar, vai ter o arrebatamento primeiro, depois. Eu tenho base e a minha conclusão é essa, mas pode ser que a minha conclusão ela mude à medida que eu vou crescendo, vou entendendo teologicamente algumas outras coisas. Tem um texto que fala de um tempo em que, por exemplo, se
como que é o texto? Se aquele tempo não fosse abreviado, não haveria nenhum salvo. Esse texto os mesotribulacionistas usam para dizer assim, que ali Jesus vem no meio. A igreja está ali, vendo o anticristo, fazendo um monte de coisa, e tem um monte de gente abandonando Jesus. Porque está sendo cada dia mais, ele está traindo. E se aquele tempo não viesse, não haveria ninguém salvo. Aí Jesus vem e sobe. É o meso. É uma conclusão teológica. Mas a visão qual que é? É que Jesus vai voltar. A base, né? Tudo bem? Sim. Alguma pergunta? Vocês entenderam o trabalho, né? Sim. Lu, tá tudo bem? Entendeu? Então vamos lá. Principais doutrinas da Bíblia. A inspiração divina e plenária da Bíblia. A doutrina da bibliologia. A Bíblia é infalível. A Bíblia é plena. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Tem ensinos que falam que a Bíblia contém a palavra. Mas nós queremos que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Inspirada por Deus, aspirada por Deus. Inspirada e aspirada. Deus falou. Deus inspirou eles escreverem e Deus falou, aspirou, falou. Essa eu não erro mais. Oi? Essa eu não erro mais. Não é? O Trino Deus. Que doutrina que é essa? Pai, Filho e Espírito Hã? Santo. Doutrina do quê? Da Trindade. Trindade. Hã? Não tem a doutrina da Trindade na Igreja Católica? Sim. Tem, o senhor sabe. Vocês sabiam que o Luiz quase foi coroinha? Quase ele foi. Graças a Deus, né? Porque agora ele está. Deus teve misericórdia. Hã? Quase que eu sou do Fábio mesmo. Na visão, olha que interessante, na visão deles, da doutrina católica, não é o Pai, Filho e Espírito Santo. É o quê? Fala. Pai, a mãe e o filho. É Maria, né? Entendeu? Então eles colocam Maria como Deus. Ela tem o mesmo poder de Jesus. Imaculada. Imaculada é aquela que não foi tocada, é virgem. Mas Maria não, ela só foi virgem até nascer Jesus. Depois ela continuou uma mulher normal. Os anjos, que doutrina que é essa? Angelologia. O que fala a Bíblia a respeito dos anjos? Quem são os anjos? Aqueles seres de asinha. Hã? Mensageiros, enviados, que não podem ser adorados. Que não se casam e não se dão casamento. Que não se casam. São seres o quê? Espirituais. Eles têm corpo? Os nefilins. Os nefilins. Os nefilins são anjos caídos. Que se casaram com as mulheres que estavam aqui. Que viram as filhas dos homens bonitas e se casaram. Eu lembro disso. Então eles deixaram de ser espirituais, eles se tornaram carnais. Conclusão teológica. Deu para entender? Eu não estou falando que esse ou aquele está errado. É uma conclusão teológica. Você entendeu? Então assim, se eles são seres espirituais, como que eles tiveram relacionamento, conjunção carnal com mulheres? Me coloca isso. Eu não estou dizendo que esse ou aquele, essa pessoa, eu não estou dizendo isso. É uma conclusão que é chegada, e essa conclusão, mas qual que era a visão? A visão que Deus estava dando uma nova oportunidade para a humanidade. Então uma visão de uma nova terra, de um novo tempo. Essa era a visão. Deus estava dando uma nova chance para a humanidade. Essa era a visão.
O que estava acontecendo em volta, beleza, é legal. Mas a visão era que Deus estava dando uma nova terra, uma nova oportunidade para o povo. E ele pega o quê? 7 pessoas para criar novamente o que? A humanidade, porque a humanidade tinha se corrompido. E um pouquinho antes Deus fala, eu me arrependi de ter feito o homem. Eu me arrependi. Então Deus está mostrando, está falando para a gente, eu sou o Deus que dou uma nova chance. Mas ele não estava criando de novo, por quê? Porque já existia. Quem que existia? Noé, a sua esposa, e os seus filhos e as suas noras. E o Noé era um pecador. Então ele está reconstruindo uma humanidade pura, santa, perfeita. Pecadora, por quê? Porque se ele mata todo mundo e vou fazer o homem de novo. Para que Jesus ia vir? Então Noé continua sendo pecador, porque ele tinha feito uma promessa que viria o filho dele salvar. Porque ele pisaria, né? O filho do homem pisaria na cabeça da serpente. Deu para entender? Então isso é o quê? Isso se chama teologia bíblica. Eu estou ensinando doutrina bíblica em cima da Bíblia. Isso é doutrina bíblica, é ensino bíblico. Criação de todas as coisas, a criação. Doutrina da criação, que a gente aprendeu. Doutrina do homem, vocês aprenderam, acho que com o Cruvinel, né? Doutrina do homem. Pecado, a martirologia com quem? Com o pastor Celso, né? Sim, acho que foi o Cruvinel. Salvação, soteriologia, com quem? Acho que também com o Cruvinel. Cruvinel. Lei e graça. Pastor Celso. Igreja, pastor Celso. Batismo nas águas, aprenderam comigo. Eu não ensinei nada para vocês, né? Tô vendo aqui que eu não ensinei nada para vocês. Mas não é? Pelo que eu tô vendo aqui, eu não ensinei nada. Você cita todas as aulas? Ceia do Senhor, né? Batismo no Espírito Santo. Existe o batismo no Espírito Santo? Ô irmão, me explica, o que é o batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo. Não explica para o professor, explica para o irmão que não sabe. O que você entende de batismo no Espírito Santo? Me explica para o professor. Não sou ninguém. Não sei. O batismo no Espírito Santo é você ter uma intimidade com Deus e você saber lidar com os tempos da presença dele, nos momentos que você tem com ele. Isso, não tem nada a ver com isso. Isso é devocional. Tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Nada a ver. Atos 1:8. O que está escrito lá, Atos 1:8? Quem lê? Quem pode ler? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que poder que é esse? Tudo bem, mas que poder? Poder para quê? Para operar milagres. Milagres. Mas que poder? O que envolve esse poder? Autoridade. Tudo bem, envolve autoridade, mas o que é esse poder? Presença de Deus. Tudo bem, mas o que é o poder? Por que você fala de Jesus? Ele fez e ainda maiores. O que Pedro não tinha que ele recebeu depois? Autoridade. Não, a autoridade Jesus já tinha dado. O que ele não tinha antes que ele recebeu depois? Quando ele negou Jesus, o que ele tinha? Medo. O que ele, depois que ele recebeu o Espírito Santo, o que ele tem? Ousadia. Coragem, gente. O poder do Espírito Santo é coragem para falar de Jesus. Você só fala de Jesus porque você crê e tem coragem de falar. O batismo no Espírito Santo é quando você recebe poder, autoridade, e você tem em nome de Jesus. Poder é coragem. O que é esse poder? O poder é para você guerrear, para você vir em frente, para você ir adiante, para você seguir em frente. Sem poder, o que a gente faz sem poder? Nada.
Nada. O que faltava para os apóstolos? Quando Jesus envia eles, os 70, fala assim, eis que vos dou o quê? Autoridade. Beleza, você tem autoridade no nome de Jesus. Eles foram em nome de Jesus. Expulsou. Eles voltaram todos felizes. Mas eles não tinham o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é quando você vai e você não está vendo Jesus. Você está vendo Jesus? Você está vendo Jesus? Jesus está falando para você, vai? Não está. Mas você recebe a coragem. Você vai lá no meio da comunidade e fala, em nome de Jesus agora, Satanás, sai. Você está com o poder do Espírito Santo. Esse poder é o quê? É carnal ou é espiritual? É visível ou é invisível? Esse poder é visto aonde? Das pessoas vem esse poder em você? Não. Esse poder é visto espiritualmente. O que é esse poder? O sangue de Jesus sobre a sua cabeça. É o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo está selando falando assim, esse daqui é meu. E você pode ser batizado no Espírito Santo e nunca falar em línguas estranhas. Bom. Eu não sabia disso. Porque línguas estranhas é dom. É dom. Não é poder. Coisas que... Entendeu agora? Agora você vai explicar direito o que é batismo no Espírito. Tá bom? Entendeu? Beleza? Então, agora é dom. Aquele que recebe o poder de Deus para manifestar e testemunhar Jesus, ele vai receber o dom. O que é dom? Capacitação. Então você recebe o poder, mas você não sabe o que fazer com aquele poder. Você vai ser capacitado para usar aquele poder em prol do reino de Deus. Eu recebi o dom de cantar, de louvar. Aí eu canto para mim, para o meu orgulho, para a minha graça. Eu recebi o poder, eu recebi o dom, mas está glorificando a quem? A mim. O que vai acontecer? Não tem fruto. Porque você recebe poder e recebe dom para glorificar o nome de quem? De Jesus. A pessoa canta bem, a pessoa prega bem, louva bem, faz tudo bem e não tem ninguém em volta dela. Por quê? Porque ela está cantando para ela, pregando para ela, fazendo as coisas para ela. Quando você fizer as coisas para Jesus, aí vai embora, irmão. Vai embora. Segue em frente. É para o Senhor. Se eu estou ensinando aqui para vocês, é de Deus. Se eu estou ensinando para o meu ego, pode esquecer. Se eu estou cantando para mim, nossa, olha a minha voz, nossa, hoje o povo levantou as mãos, nossa, você viu como eu estava? A glória do Senhor é manifesta, porque Ele não depende de nós para nada. A igreja vai receber o Espírito Santo, as pessoas vão receber a salvação. Isso acontece, porque Deus não depende de nós. Deus não depende do mensageiro, do levita. Deus não depende da gente para manifestar a glória dele. Deus não depende, não depende. É o contrário. Até por nós ele... Mas até... Gostei. Essa é a palavra da lei. Até por nós. Até por nós. Verdade. Então, quando a coisa está acontecendo lá, né? Tá lá, uau, a igreja está descendo e tal, e você está lá, olha só, o que está acontecendo? Se não é eu aqui nesse culto. Depois isso que a gente para de cantar. Eu tenho medo. Isso já faz parte da nossa Fala, cultura Cacá. daqui. Isso. Por exemplo, que a gente está louvando, se a igreja está cantando, a gente não precisa mais cantar. Tem um repertório a ser seguido, mas a gente não precisa mais cantar. Por isso que várias músicas a gente para de cantar, deixa a igreja cantar, porque a nossa função ali é para a igreja cantar. A gente estava no Se a domingo igreja ali, né? cantou, Você está falando isso, a gente estava no domingo lá no culto das 11. E só ouvindo, e a igreja, só a igreja cantando, só a igreja cantando, a igreja louvando. A igreja estava louvando. Não precisava tem o ministro, tem a pessoa que está direcionando, mas a igreja estava louvando ao Senhor. Mas é só para isso mesmo, só para direcionar, porque a igreja faz Exatamente, né? O sacerdote é esse, né? O sacerdote não é ele que é o sacrifício, ele apresenta o sacrifício, Deus vem e recebe o sacrifício. Não é ele o sacrifício. Por isso que Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele oferece o sacrifício e ele é o sacrifício porque Deus falou, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado nele. Então Deus estava falando assim, eu só aceito esse sacrifício dele, porque é ele, é o meu filho. Então
Então não adianta eu ir lá e ficar me, né? Deus recebe. Mas o único sacrifício perfeito foi do Senhor, de Jesus. Santificação. O que é santificação? Doutrina da santificação. Doutrina de vida cristã. Precisa de santificação hoje em dia? Sim, senão ninguém vai. O que é santificação? Fala para mim, Silvio, o que é santificação? Eu sou meio Zé Ruela. É separação. Eu penso na separação. Me dá um exemplo de separação. Eu tenho que me separar das pessoas? Não, mas santificação eu vejo assim, sim, de alguma forma sim, que eu acho que santificar também é você ter um tempo com Deus, você ouvir Ele, falar com Ele, né? Mas tem tudo se separar de algumas coisas, de algumas atitudes, atitudes que você tinha, agora não vai ter mais, ou coisas que você vê que não é viável. Como que eu sei o que é bom, o que é ruim para minha vida? Como que eu percebo isso? Porque eu estou começando agora na fé, eu me batizei domingo agora e eu queria saber como que agora eu faço, o que eu tenho que fazer. Eu não sei como eu vou fazer. É buscar na palavra o que é correto, o que não é, né? Ler a Bíblia. Eu não sei a palavra, eu não conheço a Bíblia. Mas se você vai te... Para, Lúcio, fala, irmão, te ajudo, vamos lá, senta comigo, discipula esse irmão, ele está precisando de você. Ele não sabe, não adianta, ele não vai saber. Fala, vem, eu te ajudo, eu te mostro, eu te ensino. Até que vai chegar a hora que ele vai falar assim, tchau, eu já sei mais do que você. Eu sempre falo que, assim, quando a pessoa é batizada, que ela recebe ali o batismo, a partir daquele momento ela já começa a sentir, né? Você vai fazer alguma coisa, você já sente ali no coração, bom, isso não agrada a Deus, eu não vou fazer, né? Então o Espírito mesmo testifica dentro de você o que você deve ou não fazer, e é você acompanhar e... Ouvir essa voz que vem. A gente ouve o belisco ali, né? Não vai. Assim, vamos pensar em algo assim. Por exemplo, você está começando na fé agora. Você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra, você não sabe de nada. O que você precisa? O que nós somos? Não, para você seguir a sua vida cristã, o que nós somos? Cristãos. O que é cristão? Pequeno Cristo. O que é um pequeno Cristo? Aquele que vai levar a pessoa a Cristo. Você tem a obrigação de discipular alguém. Você está ensinando quem? É aquilo que o pastor falou ontem, né? Que no começo, quando a pessoa Já tem os amigos, né? dá trabalho. Dá trabalho. Né? Dá trabalho. O novo Porque você convertido dá precisa, trabalho. Então, tem trabalho, né, igreja? mas como você deu trabalho... Não tem uma pessoa que te ensinou? Todo mundo passou por isso. Não tem... Oi? Todos passamos por isso, né? Então, mas você tem que orar para que pessoas venham até você, para você ensinar a Cristo. Isso é uma oração diária, isso é uma oração devocional. Eu tenho isso porque eu sou professor, sou pastor, então as pessoas vêm. Uma menina perguntou para mim hoje, pastor, é errado usar piercing? Qual a resposta? Olha, eu vim da Assembleia, olha só a história, é legal quando vem a história. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou desde pequena da Assembleia de Deus e eu saí da Assembleia de Deus. Agora eu vim para Quírios, eu tenho 13 anos e fui batizado agora. E é errado. O que é errado na Quírios usar piercing? O que você responde? Eu quase mandei mensagem para o Luiz e para a Karina. O que você responde? Você é Sara, filho? Hã? O que você... Fala, Lu. Você é Sara, Rebeca? Rebeca que fala que tinha... Não, por exemplo... Não, tudo bem, vai, beleza. Aí você fala assim, sim. Por exemplo, ela falou, porque lá na Assembleia é errado, eles não deixam. Mas por que eles não deixam? Porque fura o nariz e tal. E o brinco, pode? O brinco pode furar, o nariz não pode. Qual a diferença do brinco e do nariz? Fala pra mim. Nenhuma. A Rebeca, aí vai a pessoa mais profunda, né? Estudou Bíblia. Ela estudou, ela quer te dar um nó. Mas a Rebeca usava pingente, né? Pendentes, né? De ouro no nariz e tal. E aí, o que você responde? Falar, se você sentir que aquilo está te trazendo condenação, então não faz. E costuma fazer aquilo que glorifica a Deus. Se você acha que glorifica a Deus, eu fiz sim. 1 Coríntios 5,17. 1 Coríntios 5,17. Vamos ver se eu estou bom de Bíblia.
que está escrito em 1 Coríntios 5,17? Eu não estou indo nem... Oi? 1 Coríntios 5, só vai até o 13. Oi? Então é 2 Coríntios 5,17? Será que é? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Boa resposta? Não, porque lá ela já não tinha. Hã? Não, porque lá onde ela estava não tinha. Então tá bom. Coisa velha se passou. Então não é. Tinha, agora ela vai... Hã? O que é o piercing? Quem que gosta de usar piercing? Eu tive um bom tempo. Então, mas o que é o piercing, gente? Não, adereço, uma adorno, É um brinco? É um enfeite para você. Mas em determinadas culturas, o que é o piercing? É uma aliança espiritual. Eu não sei. Em algumas religiões denota que você tem dono. Coloca aquele joga-flores. Aqui, ó. Aqui é o centro. Aqui, ó. Tem um piercing aqui no nariz. No nariz, tem no peito também e tem nos genitais. Então, assim, tem aqui, né? Mas tem no peito, aqui, e tem nos genitais também. O que significa isso? Que você é um escravo. Coríntios 5,17. Leia aí, filha. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas Espera aí. antigas já E assim, se alguém está em Cristo, é nova você está em Cristo? Você está em Cristo? Então, quem é Cristo para você? Ele é o teu Senhor. Você é escravo dele? Você é o quê? Você é livre. Você faz a vontade dele, mas você não é escravo dele, você é amigo dele. Ele falou, já não sois mais servos, mas vocês são amigos. Amigos são, né? Porque vocês, né, são meus amigos se fizerem o que eu mando. Eu não sou escravo, sou amigo de Cristo. Eu sou um amigo do Senhor. Entendeu? Se alguém está em Cristo, você está em Cristo, nova criatura é. O que é uma nova criatura? Ela não anda segundo o mundo, segundo os seus desejos, suas paixões, suas vontades. Então, por exemplo, posso fazer tatuagem? Cara, você pode fazer o que você quiser, pode pôr um piercing, você pode fazer o que você quiser. Mas, agora as coisas velhas se passaram. O que pertence agora? As coisas novas. Você acha que Cristo quer que você ande com piercing, com isso, com aquilo? Por exemplo, é ridículo eu chegar para a Leia fez tatuagem, eu falar para ela, você tem que tirar a tatuagem agora. Não, ela fez quando ela não conhecia Cristo. E agora? Aí ela vai fazer outra tatuagem. Eu vou proibir? Não, mas você está em Cristo? Você é nova criatura? Aí vai no que o Silvio falou. Aí fala assim, isso convém? Isso é mediante aquilo que eu me proponho a caminhar, a andar, isso me convém? Ah, não tem problema. Cara, se você falar não tem problema, você está falando igual o que o Paulo falou. Se o bebê escandaliza o meu irmão, nunca mais eu vou beber. Aliás, se comer carne, se comer carne escandaliza... Comer carne não tem problema, usar piercing não tem problema, fazer tatuagem não tem problema, fazer um cabelo tipo punk não tem problema, pintar o cabelo não tem problema, não tem problema, beleza? Fechou? Beleza? Não tem problema. Mas se eu fazer isso escandaliza o meu amigo, ô pastor, nunca mais eu faço. Isso se chama o quê? Amor. E a tatuagem, eu tenho algumas. Hoje em dia eu não faria mais. E a tatuagem, ela representa um determinado momento da sua vida. E você quer lembrar aquele momento o tempo todo? Então. Talvez não. Também que a minha está nas costas. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, assim, santificação, fé, cura divina, tem a doutrina da cura divina. Deus cura. Qual é a visão? Qual é a visão toda? Que Deus cura? Deus cura. Qual é a visão? Jesus cura. Sim, fala, Cris! Fala! A Bíblia inteira, desde Gênesis, a cura. Deus é um Deus que cura. No Antigo é Jeová Rafa, um Deus que cura. Jesus é o médico dos médicos, ele cura. Essa é a visão.
E a conclusão? Mas como Jesus cura? Orando, com um copo com água, com mandinga, tem que fazer isso. Essa é a conclusão teológica que você tira. Com cuspe, vou cuspir e passar nos olhos da Cris agora. Jesus não curou com hã? Então agora vou fazer a igreja, chama a igreja, cuspe de Cristo. Tem que dar, quem entrar eu vou dar uma cuspida. Mas tá na Bíblia, Karina, tá na Bíblia, é dogma. Jesus curou, passou, né, cuspiu na mão e passou, e o cego viu. E foi curado. Agora eu preciso entender o porquê Jesus fez aquilo. Por que Jesus fez aquilo? Vocês sabem? Por que Jesus cuspiu na terra, fez um bolinho e passou nos olhos do cego? Por quê? Por quê, gente? Por quê? Por quê? A visão é que Jesus cura, não é? A visão é que ele cura. Mas por que ele fez isso? Cuspiu na terra, fez o barro com os... Ele fez o homem do barro. Isso, porque ele é o Criador, ele é Deus, ele faz nova todas as coisas, ele está recriando. Sabe por quê? Porque aquele homem, aquele cego, era cego desde nascença. Cego desde nascença não tem olhos. Ele fez olhos novos. Fez ali na hora. Ele moldou na hora. Olha a cara do Valmir. Nossa, que coisa É mais uma visão que eu não tinha visto. Não, mas eu não tinha percebido. Eu tinha percebido essa visão. Eu sempre tive isso. É por isso que você está aqui estudando, meu amigo. Mas da onde que eu tirei essa conclusão? É isso que é importante. Eu tirei essa conclusão não dos meus achismos, porque tem essa conclusão do que? Vamos fazer barrinho e passar nos olhos de todo mundo. Por quê? Então eu não passo no olho, eu passo no corpo. Por quê? Porque o barro de Jesus cura. Mas não é isso que o texto está falando. Jesus estava mostrando que ele é eu sou. Onde foi feito esse milagre? No livro de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João fala dos milagres de Jesus como o quê? Deus. Entendeu? Beleza? Entendemos? Sim. Outra coisa, para a gente terminar aqui as polêmicas. Muito bom. A sombra de Pedro curava? Hã? Você não é daqui não, irmão. Você é de outra igreja. Vai para outra igreja. O Valmir não é daqui não. Você faltou nessa aula, Deus abençoe. Até a próxima aula.